pessoal, muito bem-vindo, bem-vindo a todo mundo que está aí, as convidadas de hoje mais que especiais, a nossa líder do grupo Aprendência está com a gente hoje, a gente tem esse privilégio, um dia antes do dia do professor, a gente tem um privilégio de ter uma grande professora aqui no nosso convívio, aqui nessa live, e tenho certeza que essa live vai ser espetacular, porque segunda chamada, quem já assistiu ou quem não assistiu, eu convido para colocar seus comentários aqui. Quem já assistiu, coloca seu personagem favorito aqui, porque essa série é um murro no nosso estômago, faz a gente refletir sobre questões muito importantes referentes à nossa sociedade e faz a gente refletir sobre o nosso papel na nossa sociedade, o impacto da educação na nossa vida e na vida de todo mundo, né? Porque todo mundo já teve um professor que marcou, nossos todos aqui é a professora Weidner, tenho certeza que pessoas que estão aqui, tem professores que marcaram a vida de vocês lembram de professores do Fundamental, e a nossa discussão é hoje sobre o papel do professor na sociedade, com base na série Segunda Chamada. Vou começar perguntando para vocês qual o personagem favorito de vocês, para a gente já começar a falar dos personagens principais, que no caso são 5. Vai funcionar assim nossa live. A gente vai falar os personagens principais e vai trazer outros personagens da obra fictícia para a gente debater sobre o papel do professor. Queria começar pela Isadora, falando um pouquinho mais do personagem principal dela, e aí sim a gente vai transcorrendo durante a live. Isadora? Boa noite, vocês estão me escutando bem? Sim, muito bem. Ai, que bom então. Assim, eu sou suspeita para falar, né? Eu faço letras português, então a minha personagem favorita, minha professora favorita é a Lúcia, né? Eu acho ela assim fantástica, eu acho que ela cumpre com o papel que é ser professor, né? Que é ser professora na sociedade brasileira, né? Que tem muitos problemas, problemas sociais que a gente precisa enfrentar, né? Que a gente precisa lutar, né? Como a música fala, né? A música da série, né? Então, com certeza é ela. Exatamente. A Isadora até me lembrou uma coisa, a gente aqui tem 4 perspectivas diferentes. Uma que é um estudante que está fazendo letras, está no 3º período, outra que é uma professora que está todo dia na sala de aula, sabe todos os desafios que é ser professora, e a Lara Fábia, que está no ensino médio, terminando já o ensino médio para adentrar na faculdade. Agora eu vou convidar a Lara Fábia para falar um pouquinho do personagem que ela mais gosta da série. Boa noite, galera. Tá dando pra me ouvir de boa? Sim. Então, minha personagem favorita é a Sônia. Eu acho que eu já até falei com a Giovanna e com a Isadora sobre isso. Eu acho que a história dela acaba refletindo não só na vida das mulheres, porque tem um peso maior, mas acaba que até o desfecho, acaba que o que acontece com ela impacta todo mundo, é um efeito dominó. E a história dela toda, o progresso dela marcou muito pra mim. Eu acho que é ela. Duas personagens bastante. Agora eu convido a professora Wilde para falar um pouquinho da personagem, se é que tem uma personagem favorita nessa série. E para a gente já começar a falar um pouquinho. Nossa, difícil escolher, mas sem dúvida eu acho que cada um dos professores retratados ali, né, traz um pouco daquilo que é a experiência de ser professor, de ser educador, né? Mas a Lúcia, sem dúvida, ela me toca por essa perspectiva de não desistir, de resistir. Inclusive, ela fala isso, né? Em das frases, assim, mais marcantes para mim da obra dela, ela fala exatamente que educar não é sobre vencer, né? É sobre resistir, é sobre acreditar que as coisas podem mudar. Então, quando ela traz essa ideologia de que a educação é um ato importante na sociedade, tem um papel transformador, tem um papel de libertar, tem um papel de esclarecer, tem um papel, sem dúvida, de quebrar paradigmas, de também formar, né, o cidadão, de formar a intelectualidade, formar esse cidadão diante da ciência, trazer a ele, né, a ideia de que nós fazemos parte da natureza, a gente precisa transformar essa natureza, a gente tem um papel social importante enquanto seres humanos. Então, eu acho que ela é uma educadora muito humanizada, né? E eu me reflito, assim, um pouco nesse sonho, nessa utopia dela de acreditar que todos os dias a vida dela importa, porque ela está se importando para dentro, como diz Mário Sérgio Cortella, para dentro de cada aluno, levando a vida desses alunos para a vida dela, seja até ultrapassando um pouquinho a muralha de
tá em um patamar de educadora, de professora, e o aluno separado, com vida particular, com vida pessoal, tá tudo muito misturado, tá tudo muito imbricado ali, e eu vejo que a Lúcia, ela aprende muito quando ela ensina, e isso é um princípio que até, né, Cora Coralina traz em uma das frases muito fortes dela, quando ela diz que é um privilégio, né, ensinar, aprender aquilo que ensina. Então, a Lúcia, ela fala, inclusive, isso, que ela não ensina, né, ela aprende muito. Então, ela é apaixonante. Eu vou aqui dizer que essa live não é capaz de nem esgotar a Lúcia, né, gente? Não tem como esgotar a Lúcia aqui. Olha que a gente nem falou do Jaci, nem falou da Eliette, nem falou ainda direito da Sônia, nem do Marco. Então, assim, esses professores, eles representam mesmo essa palavra resistência, a vontade de fazer a diferença, a vontade de usar o conhecimento como uma forma, né, de transformação social. Acho que isso é o cerne da questão. Depois dessa perspectiva pessoal de cada pessoa sobre a live, que cada um tem uma perspectiva diferente sobre cada personagem, como esse personagem te marcou, a gente vai agora começar a explanação dos personagens principais, que são 5. A gente vai falar um pouquinho da Sônia, da Lúcia, que a Isadora e a Waive falou, a gente vai falar um pouquinho do Jaci, do Marco André e outros personagens. Aí eu queria começar a nossa discussão falando da personagem que vocês duas falaram, a Isadora e a Waive falou, que é a personagem Lúcia, um personagem que marcou e marca a nossa vida, dessa utopia que a Waive falou sobre ser professora, o papel do professor no Brasil e no mundo, porque as perspectivas que são abordadas da Lúcia na série são várias perspectivas do empenho do professor para levar o melhor para o seu aluno. E eu queria levantar essa discussão para vocês. Qual que é o papel e como que a Lúcia marcou vocês em cada cena, em cada temporada? Como que é um pouquinho da vida dela, se alguém puder comentar? Eu acho que alguém quer falar? Pode falar, Isadora, depois eu falo. Tá bom. Eu acho que, assim, o mais marcante da Lúcia, assim, que mais me tocou é essa vontade dela não deixar nenhum aluno sair, de não desistir de nenhum aluno, de ir atrás, de buscar no emprego, de conversar com o diretor, né, assim, de estar sempre ali insistindo, né? O Brasil é um país com grandes índices de evasão escolar. Eu acho que professores como a Lúcia, né, aqui, né, é uma ficção, mas a gente sabe que na realidade é assim, a gente sabe que tem professores que vão atrás, né, que é o ser professor, né, estender a sala de aula, né, a gente todos aqui sabemos muito bem disso, né, todos aqui fomos alunos da Wiley, mas eu acho que isso é o que mais me toca nela, essa vontade de mudar, essa vontade de falar assim, olha, aqui é a segunda chance de vocês. O mundo lá fora pode não estar ligando, mas aqui dentro eu ligo e eu quero você na minha aula. Eu te espero hoje, eu te espero amanhã. Vamos um dia de cada vez, né? Então eu acho que, assim, isso é o que mais me marca. Fora, né, tudo que ela representa, né, que são muitas coisas, mas com certeza isso me toca bastante. Eu gosto muito de uma frase dela, que ela fala que não é sobre ensinar, não é só sobre ensinar. Ensinar é mais que só entrar ali na sala de aula, é a alma dela, é a vida dela aquilo ali. E é justamente a mudança que ela quer aplicar na sociedade. Eu lembro muito, a Wade vai saber, da Eliane Brum, quando ela pega no livro dela e fala sobre as vidas que são muitas vezes invisibilizadas. E a Lúcia vai atrás disso, ela quer literalmente conhecer cada um, como a Wade falou, e ir atrás, e a Isadora também, além da sala de aula. Eu acho que o CERN também é exatamente isso. E na nossa realidade, eu sei que tem muita gente que foi aluno da Wade aqui, a gente sabe que ela é um exemplo, e é uma honra pra gente ter sido aluna dela. E eu acho que a educação é sobre isso, né? É ir além, literalmente. Eu acho que a Lúcia, ela vive um drama, né? A gente vai dar um spoiler aqui. Ela vive um drama, que é a perda do filho. E conseguir transcender, como ela consegue, a pergunta é assim, como é que ela consegue, né? Voltar para a sala de aula, sendo que aquela escola, vamos pensar no nome, né? O nome da escola marcante, Carolina Maria de Jesus. Tá? Como é que ela consegue, tá? O filho tá ali, faleceu dentro da escola praticamente, tá? Como é que ela consegue voltar para aquilo, lembrar que uma mãe perder o seu filho é uma dor assim inimaginável, né? E ela conseguir voltar, eu fico me questionando. Mas aí a resposta dela, né, é como se fosse o remédio dela. O remédio dela é ela perceber que ela precisa ultrapassar as bordas. O sofrimento dela é intenso, é forte.
mas ela precisa, e um desses remédios que ela utiliza é essa doação ao outro, essa preocupação em levar o conhecimento, essa preocupação de que ela é um instrumento para que eles possam, né, receber esse processo formativo e acreditar neles e exatamente transformá-los. Eu acho que a primeira coisa que ela transforma é a questão do aluno entender que ele é capaz, que ele não tem como deixar essa oportunidade de estudar. Ela tem o primeiro episódio, né, quando ela traz o nome da escola, ela traz que eles vão ler, né, Carolina Maria de Jesus, Quarto de Despejo, quem foi Carolina, uma mulher extremamente, né, excluída socialmente, uma mulher preta, né, uma favelada, uma catadora de papel, que recebeu todos os mãe solo, recebeu todos os estigmas possíveis, né, para não ser escritora, mas ela resistiu e ela até acaba perguntando aos alunos, né, olha, quem aqui já foi perseguido por ser negro, quem já ficou constrangido em entrar dentro de um elevador, né? Quem literalmente já foi vítima de preconceito. E aí eles vão levantando a mão, vão falando que sim, vão respondendo, e ela diz assim, olha, ela sofreu tudo isso, mas ela resistiu. Então, a grande questão, olha, segunda chance de vocês é aqui. Lá fora já existe todo tipo de exclusão. Lá fora já existe todo tipo. Aqui não é esse espaço. Aqui é um espaço de respeito, de literalmente inclusão, né? De sociabilidade, de respeito, né? De igualdade, tá certo? Então, assim, sem dúvida, a Lúcia, ela consegue ser essa representatividade, inclusive para os colegas. Eu acho que, inclusive, para os colegas, ela é como se fosse um porto seguro, um referencial, para que eles continuem acreditando. Porque a Lúcia, ela em alguns momentos, né, ela exerce esse papel de liderança, né? De liderança, dizer assim, não vamos desistir, não, eu não aceito esse tipo de ponderação. Então, ela é esse papel de resistência, né? Para mim, ela é freiriana nos fóruns, né? Em todas as suas ações, a pedagogia mesmo de Paulo Freire na íntegra, porque as pessoas hoje em dia estão discutindo, algumas pessoas, né, dentro de uma sociedade negacionista, estão aí colocando Paulo Freire como o inimigo da educação. Pelo contrário, Paulo Freire, quem leu realmente, quem já leu Paulo Freire, sabe que ele defende a integralidade, o respeito, né, o pensamento criativo, autônomo. Então, essa ideia de que a educação ela tem que ser libertadora, e é verdade, ela tem que ser capaz de produzir pessoas autônomas, protagonistas, né? Olha, sem dúvida, eu sonho ser um pouco do que a Lúcia é, né? Como educadora, como professora. Eu sei que a condição dela é muito mais intensa, porque trabalhar na escola pública com uma série de problemas estruturais, de evasão, né? Com altos índices de criminalidade dentro do ambiente, né? Na periferia, sem muitas vezes estrutura básica. Tá? Então, é uma resistência muito grande e eu penso que se a gente pega esse referencial como instrumento para nos inspirar como professores, como educadores, eu acho que a gente está no caminho certo. Eu vou falar muito aqui, meu Deus. Me controla aí, Giovana. Foi muito interessante. Por favor. Você quer falar? Pode falar, Isadora. E assim, continuando nessa linha que a Wiley iniciou do Paulo Freire, eu acho muito interessante que no livro Pedagogia da Autonomia, né, lá no final, ele fala sobre a importância do professor ser gente, né? Todos ali são gente. E aí a Lúcia, ela se encaixa muito nisso, porque o Paulo Freire fala, né, entre tantas coisas, mas ele fala exatamente assim, se eu não posso resolver o problema do meu aluno por não ser terapeuta, eu não posso fingir que esse problema não existe, porque eu sou gente e meu aluno é gente. E é exatamente isso que a Lúcia faz, assim, todos os capítulos, em todos os momentos. Ela olha para o aluno e vê uma pessoa ali, vê uma pessoa com um futuro para frente, né? Uma pessoa que tem uma oportunidade ali pela educação, né? Então, com certeza, ela é muito freiriana. E Giovana, Isadora falou uma coisa assim, meu Deus, fiquei emocionada agora. Isadora, tô emocionada com a minha pupilazinha. Olha só que coisa fantástica, essa coisa de a gente entender que o ser humano, nós somos humanos, eu, professora, sou humana, né? Não sou um ser andrógeno, tenho aqui minhas questões pessoais, tenho meus sofrimentos, tenho minhas vitórias, minhas felicidades, meus sonhos. Eu sou uma pessoa.
Então, quando eu humanizo o professor, eu também humanizo, sem dúvida, meu aluno, no olhar, perceber, ter essa sensibilidade que a Lúcia tem, de perceber alguém mais cabisbaixo, de perceber algum tipo de conflito, e tá ali, né, sendo um instrumento de pacificação, um instrumento de educação para saber conviver, né, com as diferenças. Então, quando eu entro em uma sala de aula, eu penso muito isso. E isso é desgastante, sem dúvida, né? É exaustivo, fisicamente, psicologicamente, a demanda de muitos alunos dentro de uma sala. Mas você tem que ter essa sensibilidade de perceber um olhar, de perceber um não olhar, né? Um gesto, um não gesto, o silêncio, a fala. Então, tudo é um instrumento para eu diagnosticar quem é esse meu aluno ou aluna, que tipo de demandas ele precisa para que eu possa, né, chegar até ele, ele chegue até mim, e essa relação ela seja afetiva. Paulo Freire fala muito isso, educação é afetividade, né? E essa afetividade não é num aspecto de superficialidade emocional, não. A afetividade é de compaixão, de empatia, né? De identificação, de fazer parte, de se dividir, de se repartir. E eu acho que se a educação não permear isso daí, ela não existe. Ela é uma ficção, né? E até a Marisa complementou, ela é uma excelente professora. Beijo, Marisa, fui sua aluna, tenho muito orgulho de ser sua aluna. Deu aula de segunda série e ela falou: humanizar o professor é humanizar o aluno. Uai, você é demais. E até nesse comentário, eu vou trazer um comentário que assim, me marcou muito da Lúcia no começo da segunda temporada, que tem a ver com o que a Isadora falou e tem a ver com o que a Wade falou, que é esse professor que resolve problemas, porque a gente vai ver isso não só na personagem Lúcia, a gente também vê na Eliette, no Marco André, a gente vê em todos os personagens que o professor tá lá para resolver problemas, e nesses problemas ele leva o conhecimento mais importante, que é o conhecimento da vida. A matéria se torna assim, um auxílio para ele mostrar o conhecimento. E no começo da segunda temporada a Lúcia fala assim: muitas pessoas separam o que elas são do que elas fazem. Eu não consigo fazer isso, porque o que eu sou, o que eu faço é ser professora, é levar o conhecimento para todos os alunos. Mas, infelizmente, na série tem uma pessoa que corta as asinhas, pode-se dizer, da personagem Lúcia, que é o Jaci, que é uma figura também muito importante na série, que ele representa esse papel desse diretor que tenta conter as coisas que tem na escola, ao mesmo tempo que ele foi professor, ele é professor, ele vê a escola caindo aos pedaços e fica assim: meu Deus, o que eu faço? Não tem alunos, não manda alunos, os alunos não querem ir para a escola, como que resolve esse problema? A Lúcia vai lá, tem uma solução, ela fala assim: eu me responsabilizo, eu vou onde as pessoas invisíveis estão para eu pegar esses alunos e ensinar esses alunos e mostrar que eles têm voz. Eu queria que cada um falasse um pouco sobre essa relação do Jaci e da Lúcia, e como que vocês enxergam essa relação ao longo da série. Se quiser começar, Lara. Giovana, rapidinho, você falou aí da questão dos invisíveis, e eu lembrei do Hélio, quando ela vai atrás deles, das pessoas em situação de rua, e ele fala que todo mundo passa por ali, mas ninguém realmente vê. E a Lúcia é a primeira a ver eles e a chamar: vamos para a escola. E vai muito além do que a gente tem, tipo, a gente tem uma educação, de certa forma, maquinalizada. A gente é preparado para o mercado de trabalho. E eles, na série, a gente vê que eles tentam ir além disso. É educação para a vida, é formar o cidadão, não só formar para o mercado de trabalho. Porque acaba que tudo que a gente quer mudar com o nosso trabalho, todas as questões sociais estão ali dentro da escola, na vida de cada um. E acaba que, enquanto for o problema de cada um, vai ser do Brasil inteiro. Então, é ali que a gente tem que mexer. E eu acho que essa é uma questão que deixa muito explícito na série e que pega muito. Se a gente quiser mudar um país, a gente tem que mudar a educação. Até antes da Wendy falar, a Marisa complementou e ela falou assim: é exaustivo mesmo o trabalho de professor, mas sem afetividade não existe aprendizagem. Afetividade que é empatia. E isso a Wendy pode complementar quanto ao que a gente está falando. Eu vejo o Jaci, eu não acho que o Jaci ele seja insensível, ele é o administrador, então ele tem uma responsabilidade muito grande, né? Então ele está fora da sala de aula, vocês veem que ele vai entrando para substituir quando o professor tem, mas essencialmente ele está na gestão da escola. Então ele lida com burocracia, né? Lida com a questão de limite de verba, lida com certeza com solicitações não atendidas. Então é para ele que vem toda essa demanda. Então o peso nas costas dele é muito grande. Mas ele, mesmo ele endurecendo, né, ele não perde a ternura, tá?
Como diz Che, né? Como diz Che Guevara, ele endurece, mas ele não perde a ternura. Ele é mais duro, ele é mais firme, porque é o papel dele como diretor, né? Ter a palavra, mas assim, a questão o Jaci, ele administrando ali, ele também tem um feeling legal de perceber quando um professor ele sugere algo que deve ser aderido. Então, assim, em muitos momentos ele não concorda, ele não quer, ele não vai, mas aí ele baixa a guarda, aceita e vê que o fruto daquele tipo de abertura ou de abrir mão de alguma coisa vai ser para o bem do coletivo. Então, é bem interessante. Ele é um administrador de conflitos, eu acho que ele é o administrador de conflitos, de intolerância religiosa dentro da escola, né? De falta de material, de utilização dos espaços, de, inclusive, questões muito sérias, como o tráfico de drogas dentro da escola, né? Ausência mesmo de o aluno estar ali, de repente cola. Então, tem todas essas demandas, ele vem como um organizador. E o que eu acho interessante é que o Jaci, né, ele, mesmo envolvido emocionalmente, tá, de forma direta com a Lúcia na primeira temporada, né, ele vai percebendo que esse envolvimento pessoal ele pode prejudicar, né, a escola. Então, isso eles sabem separar esse envolvimento pessoal. Eu achei bem interessante. Agora, os outros personagens, eles são, assim, os outros professores, cada um, eles trazem uma vertente, assim, da educação que emociona. Não sei vocês, meninas, mas me emociona muito. Eu acho que a Isadora, ela deu uma caída, né? A internet. Ok, estou solicitando novamente. Daqui a pouco ela vai entrar de novo, meu povo. Até para complementar sua fala e passar para a Lara, é muito incrível, por exemplo, a Lúcia, ao longo da narrativa, ela tem essa perspectiva do filho. Essa perspectiva do filho também é abordada no Jaci, porque ele sofre de como o filho dele pensa, ele coloca na escola, o menino não tá nem aí pra vida e vai lá e escolhe outra coisa. Por que ele não fica na escola? Coloca ele no trabalho, vai lá e não dá certo. Essa perspectiva, a relação que a Lúcia tem com o filho, Jaci também tem com o filho, só que são perspectivas diferentes que a série traz. E aí eu queria que vocês abordassem um pouquinho mais esse ponto dos filhos na vida, tanto da Lúcia quanto do Jaci. É legal de ver porque tem uma diferença. A Lúcia era muito mãezona, ela realmente tinha essa afetividade. Mas o Jaci, ele é meio que o pai ausente, ele tá sempre no trabalho ali e acaba que isso reflete no... Eu esqueci o nome do filho dele, mas no filho dele, no Léo. Tanto que quando ele vai pra escola, ele não tá internalizado ali na Carolina Maria de Jesus. Ele não tem a internalização de tudo que eles têm ali, da questão do respeito e tudo mais que a Lúcia prega ali dentro para todos os alunos. Tanto que ali dentro, se um erra, todos aprendem juntos. Se o cadeirante não tem acesso e não consegue subir a escada, todo mundo desce. Então, o Léo, como ele estava de fora e ele teve essa ausência de afetividade que a série prega tanto, ele tá meio que de fora disso, tanto que ele entra e é expulso também. Então, acho que tem muito isso da questão dos filhos. Ele, na verdade, né, Lara, ele não entende a realidade social daqueles jovens que estão ali, porque ele tem um privilégio econômico de ter, né, uma condição social mais privilegiada. Então, ele não entende. Ele estudou em escola particular, ele tem comida em casa, ele não precisa trabalhar, né? Literalmente, o pai teve que recorrer ao trabalho porque ele não queria estudar, ele já tinha sido expulso de outra instituição. Então, a gente vai percebendo que é o garoto problema, né? Que vai para a escola, se depara com algumas questões muito sérias, como, por exemplo, com a Gislane, né? Que é uma menina que é garota de programa e é mãe solo e tem que utilizar desse recurso para conseguir sobreviver, mas é muito inteligente, tá usando a educação para se transformar e para sair dessa condição que ela tem, né, social. E quando o Léo ele descobre isso, ele expõe isso, ou seja, ele é violento, ele faz uma violência moral ali muito séria. E o que a gente vai observando? É que ele literalmente age com violência para atingir o pai, para chamar a atenção. Então, são essas demandas que vão sendo discutidas na série de uma condição social brasileira a partir dos professores, né, que vão ser assim debatidas. Na primeira temporada a gente vai ter desigualdade social gritante, tá? Evasão escolar, a questão, né, do homem trans, da mulher trans,
tá certo? A questão que vai ser a intolerância religiosa dentro, né, de uma escola que tem que ser laica, tá bom? Então tem toda uma questão, a fome, e não tem coisa tão pertinente a uma escola chamada de Carolina Maria de Jesus, uma mulher que teve fome, os filhos tinham que ir no lixo pegar comida, né, comer um pão com barata dentro, com pata de barata, ou seja, a fome tem cor, a fome é dolorosa. E aí você tem literalmente personagens que vão ser retratos dessa fome. A mãe que não tem o que comer, que vai lá roubar lá na cantina da escola, tá certo? O leite, para dar o leite para a criança que está no colo dela, tá certo? E aí eu queria compartilhar com vocês um fato, né? Uma professora da minha família, perguntando a um dos alunos, escola pública, né, lá de Pernambuco, perguntando a um dos alunos: meu filho, por que você sai tanto, né? Por que você sai tanto para beber água? Professora, porque é para esperar a hora da merenda, porque eu tô com fome, tá? Eu não almocei. Ou seja, essa é a realidade da escola, de muitas escolas públicas, de muitos brasileiros que vão para a escola por causa da merenda, no período de pandemia, ficaram com fome. Ou seja, a gente precisa entender qual é a realidade. Segunda chamada é a realidade brasileira na veia. Tráfico de drogas. Meu Deus, é tanta coisa que está ali sendo colocada, que se a gente pudesse dizer, olha, lá para o Enem, a gente está falando de segunda chamada para a vida, mas se pudesse dizer, é um repertório sociocultural mais importante para o Enem, seja segunda chamada. Porque todo e qualquer tema que já caiu no Enem ou que vai cair está dentro daquela série. Né? Está dentro dessa série. Focada no Brasil. Brasil na veia. E até passando para passar para a Isadora, cada personagem, isso eu até assim comentei quando eu assisti com a Wiley, comentei com as meninas também. Cada personagem, ele representa um lado da sociedade, uma faceta da sociedade que às vezes a gente tampa os olhos, coloca a nossa venda pra gente não ver, porque a gente tá andando de carro, a gente vê lá uma pessoa em situação de rua. A gente vai lá ver uma mãe que tá desesperada para dar comida pro filho. Então, a segunda chamada, como a Wiley falou, ele representa vários lados da sociedade através de cada personagem. Por isso que a gente não vai se delongar muito, porque são muitos personagens, mais de 30 personagens que aparecem na série, e cada um faz uma abordagem da sociedade. E a partir disso, eu queria que a Isadora complementasse tudo que a gente falou aqui sobre os personagens de Assi e sobre a personagem Sônia. Lúcia, desculpa. Sim. Vocês estão me escutando bem? Eu tive um problema aí. A série, como a Wiley estava falando, né, é uma chave assim para quem está aí na reta final do Enem, né? Para o Enem. E claro que a gente não pensa aqui na série só para Enem, né? Nossa vida se estende mais do que isso. Mas é uma série que retrata tudo, é uma série que escancara a realidade brasileira e vem como assim, abre os olhos, isso não é uma ficção, isso acontece. Inclusive, né, no final de cada episódio tem os relatos das pessoas, né, verdadeiras, então falando sobre isso. Então não é tipo assim, isso aqui é ficção, não, é a realidade ali escancarada para que todo brasileiro veja, né? Então, com certeza, a série é essencial, assim, para você entender e sentir mesmo. Às vezes eu acho que a gente precisa realmente sentir a dor do próximo, sabe? Para dar uma sacudida na gente, pra gente, né, ter essa consciência da posição de privilégio que a gente tá, né? Na posição de tudo, assim, de estudar numa escola particular, de frequentar, né, uma universidade, ter o que comer em casa. Então, para te sacudir, assim, para as questões sociais que permeiam o Brasil, né? Sobre a personagem, eu não sei o que vocês comentaram ainda, eu acho o Jaci, assim, uma figura meio emblemática, ao mesmo tempo ele tenta ali ser um pé no chão para as professoras, tipo assim, olha, a gente não consegue mudar tudo, mas ali ele também tenta, assim, né, claro, na posição de diretor dele, ajudar algumas situações. Então, quando acontece com a Gislaine, em relação à bolsa, né, de estudo, ele olha, eu quero saber por que ela não ganhou, me conta aí como é que é. Então ele apoia a Lúcia, né, ele tá sempre apoiando ali as professoras, mesmo por vezes sendo o pé no chão de falar, olha, Lúcia, a gente não consegue fazer tudo. Olha, Lúcia, infelizmente a gente não consegue. Então, uma figura muito emblemática para mim. Eu vi também um pouco que vocês estavam comentando sobre o filho dele, né? Eu acho que é muito o que vocês disseram, né? Uma pessoa ali deslocada, uma pessoa que está tendo contato com essa realidade pela primeira vez, né? Então, ele está ali no mundo da lua e tentando mudar, né? Eu acredito que toda pessoa tem essa oportunidade de, né, mudar. É o que a educação diz, né? Então, ele vai estar ali, né, mudando, né? Aos poucos, mas mudando.
Depois, essa bela abordagem que a gente fez sobre a Lúcia e o Jaci, a gente vai para a terceira personagem agora, que é uma personagem chave que a gente liga ela tanto para lives que a gente já fez, como Bom Dia Verônica, como outras lives que a gente fez sobre o papel da mulher na sociedade, vem a personagem Eliette, que é a professora, assim, a professora que mais me chamou a atenção pelo humor dela em meio às circunstâncias, porque ela tenta sempre ver o lado positivo das coisas, assim, chegam os alunos com problema, eu vou conseguir resolver, ela sempre tem esse espírito positivo para resolver as coisas, mesmo ela passando por circunstâncias, assim, bem que representam a mulher hoje em dia, porque ela é mãe solo, ela tem que sustentar a filha dela, ela mora num bairro perigoso, onde tem tiro para todo lado. Então, essa personagem Eliette é, assim, muito impactante e eu queria que vocês abordassem um pouquinho mais qual foi a perspectiva que vocês tiveram quanto à personagem Eliette, tanto na primeira temporada quanto na segunda temporada. O Ali, a gente vai para Lara e a gente vai para Isadora. Vamos seguir essa ordem. Ok, Eliette é alegria em pessoa, né? Eu acho que Eliette ela é a configuração da mulher brasileira que acredita, tá? Que vai para cima, que não fica choramingando porque de repente o salário, né, de professor. Eu acho até, gente, que a gente precisa mudar esse estigma que professor é coitadinho, o professor não é coitadinho. Eu tenho muito orgulho de ser professora, nós não somos coitadinhos, nós somos protagonistas, nós somos importantes, tá? Então, a Eliette, ela tem essa ideia, assim, de complementar a renda, né? Porque ela precisa sobreviver, então ela tem lá as muambas dela. E eu acho interessante que na primeira temporada ela faz essa liga, né, com uma das alunas, já que ela não pode vender dentro da escola, ela empreende, se torna sócia de uma ex-aluna, de uma aluna, na verdade, da primeira temporada, que é ex-presidiária, que não tem oportunidade dentro de ressocialização, e a Eliette vai dar essa oportunidade, e elas começam a ganhar juntas. Então, assim, ela tem esse feeling, essa sensibilidade também, como a Lúcia, tá? De olhar a realidade do aluno e tentar intervir. Ela é muito, muito importante na vida da Jurema, né? Que representa uma idosa que quer voltar para estudar, mas que tem um marido que não deixa, que é opressor, que ela tem que ir para a escola escondida. Então, vejam que essa personagem Eliette, ela também traz a matemática numa outra perspectiva. Não é a matemática pelo cálculo matemático, mas é a matemática com funcionalidade para a vida. É a matemática humanizada mesmo, sabe? Para mudar a realidade prática de questão de juros, de compra, dinheiro, de como administrar, a educação financeira aí que está aí. É um dos temas que a gente pode perceber que a escola pública e particular está trazendo como importante a educação financeira na vida dos alunos, desde os pichotinhos até, né, os maiores na educação básica. Então, a Eliette, ela tem essa relação. E uma coisa muito legal, que ela quebra um paradigma, ela é protestante, ela é evangélica, e ela quebra esse paradigma do evangélico radical, do evangélico, né, literalmente intolerante. Ela não, ela é tolerante, ela é respeitosa, e é uma vertente maior dos evangélicos. Eu acho que isso essa coisa da intolerância, do fundamentalismo religioso em algumas religiões, são os poucos religiosos e os maus religiosos que fazem isso. Então, ela é literalmente a configuração de uma espiritualidade muito maior, de uma fé que aglutina, que não precisa usar palavras para exalar amor. Então, Eliette é muito isso, é muito companheira, é muito amiga, é muito tudo ela. Eu não consigo nem ver defeito nessa personagem. Eu acho até que ela é bem idealizada. Eu gosto personagem, muito. Pode falar. Só antes de falar que a Eliette, ela adapta a matemática, que é tida como a inimiga de pessoas, principalmente escola pública, porque a matemática está em todo lugar. A gente está pegando dinheiro, a gente precisa transformar, subtrair, multiplicar, e ela pega essa matemática e contextualiza no cotidiano das pessoas. E eu acho que isso representa a realidade de muitos professores, que são de português, de história, de geografia, qualquer que seja a matéria, essa adaptação para a realidade dos integrantes, por exemplo. Ela pega as contas matemáticas e vai lá e transforma numa música, pega as contas matemáticas, os juros e os juros principalmente, e fala quanto que é isso, se você tiver análise combinatória. Tem que ter um exemplo na segunda temporada, que ela faz análise combinatória com tanto de roupas que a pessoa tem, e a pessoa contextualiza aquilo na cabeça dela. Então, é só para complementar a fala da Wise, que ela pega
essa matemática que é tida como a inimiga das pessoas e contextualiza no cotidiano deles e se torna mais fácil. Até tem alunos que, assim, ficam super felizes na aula dela, aula de matemática, e, assim, é muito interessante essa personagem trazer essa perspectiva. Agora é com você, Lara. Eu gosto muito da frase que ela fala pra Valkyria, a Adri tava falando aí, porque quando a Valkyria chega, ela pergunta pra Eliette, Eliette, você não quer saber por que que eu fui presa? Aí ela fala, não, eu quero saber o que você vai fazer daqui pra frente. Então vamos lá, eu tô aqui com você, elas viram sócias, e é como a Eliette fala, ela brinca com o Marco André, ela tá lá pra somar, literalmente. E ela é muito essa professora parceira, tanto que ela acolhe a Sônia. A Sônia tá passando por problemas na casa dela e tudo mais, e ela acolhe na casa dela e tudo mais. Acolhe os próprios alunos. A gente tem o Silvio, que é uma pessoa em situação de rua, e tem um episódio lá que ele tá ele tá com um cheiro mal e tal, e ela vai com todo cuidado nele e descobre que ele é morador de rua e tudo mais, compra meia e tudo. Então tem muito essa interação, ela vai além do só ensinar matérias programáticas e tudo, ela vai além para formar o cidadão, literalmente. A Eliette, se eu pudesse resumir em uma palavra, se é que a gente pode resumir as pessoas em uma palavra, eu diria resistente. Eu acho que ela ali, ela vem com uma força que aquela escola precisa. Ela vem com uma força para ajudar a Sônia, para ajudar a Lúcia, o Jaci, todo mundo ali, os alunos, né? Ela vem ali realmente, como a Lara disse, para somar. Então, eu acho muito interessante esse olhar atento que ela tem para o aluno, esse olhar inspirador de falar: opa, não, 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 você consegue sim ser meu aluno. Então, essa coisa assim de puxar o aluno e de falar para ele: olha, você é capaz. Então, principalmente nesse contexto, né, que tantas pessoas falam para eles que não são capazes. Então, ela vem assim realmente com uma força, com uma alegria que assim, invejoso, sabe? Invejoso essa personalidade dela, né? Então, com certeza, eu acho ela uma das minhas favoritas, por esse carinho, esse olhar atento que ela tem com o outro. E ela tem um toque de humor, né, Isa? Tão gostoso, de leveza da vida. Eu acho que ela traz à série trabalhar questões tão sérias, que na aula dela, sem dúvida, tem manifestações em prol do feminino, né, em prol dos direitos da mulher. É na aula dela que tem o conflito exatamente com o preconceito com o morador de rua, e ela se preocupa tanto que ela vai arrumar um cantinho dentro da escola para esse morador ficar, né, para ele tomar um banho, para ele se higienizar. Então a gente vai percebendo que a Eliette, ela é meio que a luz, né, o perfume, tá? A rosa em meio às pedras. Então ela tem muito esse papel de equilíbrio, de pacificação, né, de integração, de resolução de conflitos também. E quando eu vejo a relação dela com a Sônia, eu fico assim impactada, porque ela consegue, no momento que a Sônia, né, mais precisa, que é de ser acolhida na casa dela, ela diz assim: não, a minha casa é a sua casa, vem para minha casa com seus 2 filhos, porque a Sônia está vivenciando um relacionamento abusivo, né? Literalmente violência doméstica, séria, tá? Além de psicológica, física, moral, patrimonial, tá? Então a Sônia é uma professora que acaba sendo um pouco mais dura, que inclusive recorre a medicamentos, né? Para aplacar um pouco a angústia, se droga nesse aspecto e aí não pede ajuda, desequilíbrio de saúde mental, emocional. E quando a Eliette, ela incentiva a Sônia a denunciar, a se posicionar, ela não só incentiva, mas ela abre o espaço da casa dela, tá? O espaço dela, ou seja, repartir o pão. É um cristianismo, para mim, evidente. Aquela mulher é uma mulher cristã, então evidencia: olha, eu não só vou falar que eu vou orar por você, ou que eu vou dizer que você precisa agir, né, denunciando. Não, vem para minha casa. Ela se coloca em risco, Ela parte para inclusive. ação. Ela se coloca em risco, porque literalmente um agressor que vai agredir a Sônia pode agredi-la também, tá certo? Então é um processo muito bonito de solidariedade, de respeito, de afetividade, de sororidade. Sororidade.
Vai ter um pouquinho do spoiler do que a gente vai trazer através da personagem Sônia, que é uma personagem que, assim, impacta a vida de todas as pessoas que assistem a primeira e a segunda temporada, mas antes de trazer a tão famosa Sônia, que é uma personagem, assim, que tem uma história, assim, pra gente refletir mesmo, que se dialoga muito com a série Bom Dia, Verônica. A gente vai trazer um pouquinho do personagem Marco André, desculpa. Marco André que se relaciona com a personagem Sônia e tem esse estigma de professor de arte, né? Porque fala assim, arte, pra que estudar arte, gente? Arte é uma coisa que nem cai violino, pra que eu vou estudar isso? E assim, ele traz essa visão estigmatizada e combate isso através das aulas dele. Ele mostra que a arte é muito importante para formar quem a gente é. Na segunda temporada ele me marca bastante porque ele faz o teatro e cada um tem um papel e as pessoas pegam aquele papel e mostram e tem uma reflexão muito importante sobre aquele personagem naquele papel que ele está desempenhando. Então eu queria que vocês falassem agora um pouquinho mais sobre o personagem Marco André, o que vocês tiram de lição dele, qual que é a lição importante sobre o papel do professor de artes na escola Carolina Maria de Jesus. O Marco com certeza me surpreende, né? Ele nunca trabalhou em uma escola pública, muito menos noturna. E aí ele chega e primeiro tem uma confusão, né? Ele chega para dar aula de arte, mas na verdade parece que ele tinha que dar aula de biologia, e aí ele não entende. E ele fica meio chocado, tem um carro roubado, ele fica meio assim, parece que em uma outra realidade que ele nunca viu. Mas mesmo assim, né, ele não desiste, ele não sai da escola e ele fala pro Jaci, eu quero ficar aqui, né, eu quero ficar aqui. Então, com certeza isso me chamou muita atenção, porque ele podia simplesmente ir embora, mas ele pega esse papel para ele, né, e aí se torna mais uma vez um professor, né, que inspira. E uma coisa que eu acho muito interessante que ele faz é quando ele reabre o teatro na escola, né? Ele traz arte para esses alunos e muda ali a realidade deles, né? Mostra que eles podem fazer mais, né? Por meio da arte. E ele defende a arte em todos os episódios, inclusive eu acho uma discussão muito interessante, porque é muito preconceituoso o jeito que as pessoas veem a arte, inclusive dentro das escolas, né? Então já assim mesmo, né, tem essa representação de se precisar de uma sala, é a sala dele, que fica sem aula. Então é muito interessante também chamar a atenção para esse debate, né? Inclusive, também é um tema que pode estar no Enem, né? Que vocês podem estar usando aí, como a professora Aide falou, a série, né, é um repertório para tudo. Para tudo. Inclusive, Claro. Isadora, é bom ver o jeito que ele lida com o estigma que já está interno, inclusive nos alunos, né? Quando ele vai trabalhar o Beijo no Asfalto, tem um aluno que recorre ao Jaci e fala, olha, não vou estudar isso. É um teatro com homossexualidade, eu não vou estudar isso. Eu estou aqui para aprender a matéria para eu ser imersa no mercado de trabalho, eu não quero saber disso. E aí o Jaci, inclusive, vai lá e fala, olha, troca. E aí ele vai e reabre um debate sobre a censura. Tanto que, inclusive, o livro é queimado pelo aluno. E aí, na fogueira que ele é queimado, ele abre uma aula ali aberta e traz uma música do Chico Buarque da época da ditadura, do período da censura, apesar de você... Cena. Sim, nossa, é perfeita. E ele começa a cantar lá, apesar de você amanhã... Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Ainda Hoje somos é você abençoados que com a voz da manda. Nádia. Essa É parte tá verdade. boa, viu? Tá demais. E ele fala, hoje é você quem manda. E esse você é basicamente o Estado no período da ditadura. E pra gente hoje é esse preconceito, né? Hoje é você quem manda, não tem fala, não tem discussão. Então ele faz uma crítica ali interna sobre essa censura e mostra que a arte tem que combater isso. E ele enfrenta o Jaci e mostra, não, a gente vai fazer. E ele recebe o apoio dos outros professores, né? Da Lúcia, da Sônia, que traz o contexto histórico e social da ditadura, da opressão, do controle do conhecimento em vários momentos históricos, da Eliette também. Então, quando eles se juntam enquanto categoria, enquanto grupo, de acreditar nessa ideia de que a educação ela precisa dar acesso. Quando o Marco ele está trazendo essa obra, ele não está fazendo apologia, ele está simplesmente mostrando um discurso, mostrando uma situação social, tá? Então é muito interessante a escola ela ser um espaço, muita gente fala, né? E essa polêmica de escola sem partido ou escola sem ideologia.
quando você tem a própria expressão escola sem partido, escola sem ideologia, já se tem uma ideologia, tá certo? É exatamente essa questão. A escola ser um espaço aberto, científico, humanizado, de produção artística, de compreensão da arte, de diversidade, de respeito a essas diversidades, tá certo? Laica, não é? Obviamente que quando a gente fala de diversidade, a gente está falando de cristãos, não cristãos, né? De hinduístas, de budistas, do candomblé, ou seja, a gente tem o espaço dado a todo e qualquer indivíduo, do indígena, do negro, do preto, da preta, tá certo? Do homem, da mulher, da mulher trans, do homem trans, né? Do homossexual, do hétero. Então, assim, é um universo de inclusão. E sem defender bandeiras, né? Muito importante deixar claro que em muitos momentos ali na escola, na segunda chamada, não são bandeiras que são defendidas, tá? É muito importante. A escola ela tem que ser esse espaço de debate, de discussão, de compreensão da realidade, sem discussão de bandeiras político-partidárias, tá? Ela tem que ser um espaço científico, humanizado, artístico, de debate, né? De debate. Em que as pessoas vão fazer suas escolhas pessoais fora da escola. E tem que ser respeitados os direitos humanos dentro e fora dela, né? Então, quando se discute essa coisa da censura, é muito, muito interessante, é impactante a cena, né? É muito impactante porque eles estão reunidos, né? Coletivamente juntos, e esse aluno que vai falar com o Jaci sai da escola, o Marco André vai atrás dele, diz assim, não, olha, vem, né? O teu pensamento também é importante, tá? O que eu estou te pedindo é só que respeite o outro pensamento. É muito importante isso. Ele não é expurgado, ele não é excluído, tá? Por pensar diferente, por ter resistência, né? Então, é bem interessante. Eu acho que a segunda chamada, ela é uma aula de convivência, né? De respeitabilidade, de entender o outro, do divergente, do convergente. Então, é muito rica essa série. Falou muito no meu coração enquanto educadora. Me ensinou horrores, me fez resgatar sonhos e essa ideia de fazer a diferença. Por isso que em cada episódio eu me emocionava literalmente, lágrimas mesmo. Em alguns momentos eu me sentia incomodada, né? Mas era uma realidade que precisava ser revista. E essa vontade de voltar para o ensino público também se reacende dentro de mim depois dessa série, sabe? Então, é muito importante a gente entender o nosso papel na sociedade. Enquanto educadora, o meu papel, sem dúvida, é um papel de conduzir, de ser tutora, de ser mentora, de questões que são importantes para a vida, educar para a vida, né? Então, assim, eu sei que eu falo muito, mas esse personagem, Marco André, quando fala de arte, ele fala da importância do pensamento artístico, do poder da arte, do poder de transformação, do poder de algo. A gente precisa de arte, porque a gente é ser humano. Só o ser humano produz arte. Né? A gente precisa da arte porque a gente precisa se comunicar, porque a gente precisa se expressar, porque a gente precisa fugir da realidade em muitos momentos. Né? Como Nietzsche fala, temos a arte para não morrer da verdade. Ou como Da Vinci diz, né, que a arte diz o indizível, traduz o intraduzível, exprime o inexprimível. Como Picasso diz que a arte é, sem dúvida, né, o artista, ele produz arte, ele faz uma mentira para falar a verdade, né? Então, a arte é isso, literatura é mimes, é imitação, como diz Aristóteles. Então, é esse caldeirão de conhecimento que faz com que a escola Carolina Maria de Jesus transforme aquelas vidas que estão ali. Elas não ficam iguais, né? Diz respeito entrou-se de uma forma e sai-se de outra. Por quê? Porque são perspectivas, tanto positivas como negativas. É um processo de realmente oportunidades e, ao mesmo tempo, de perceber que é preciso resistir. Alguns não conseguiram, mas muitos sim. Então, vamos lá, vamos continuar acreditando que a educação muda, sim, a sociedade. Eu acredito muito nisso como educadora. Não é à toa que nós estamos aqui com 3 ex-alunas, né? Alunas queridas, ex-alunas queridas, hoje companheiras, mentoras do meu canal, né? Aprendência, do meu grupo. Eu estou aqui com 3. Isso é cumprir o meu grande talvez, isso é cumprir o meu papel como educadora. Eu tenho aqui 3 jovens mulheres, né?
que literalmente estão protagonizando, estão sendo tutoras de outras pessoas, estão sendo mentoras de outras pessoas, estão aqui produzindo conteúdo, produzindo diferença, mudando o mundo, mudando o mundo. Isso é fantástico. Uhum. E até relacionado ao que a Lara e você falou, essa cena da censura é muito impactante na segunda temporada. A segunda temporada tem assim, umas facas no estômago muito pesadas. E essa cena da censura. Falar aqui, né, porque não dá tempo agora, mas vamos ter mais lives. Exatamente. Só para adentrar a próxima personagem e última das principais, essa cena da censura, eles fazem essa fogueira para aplacar o frio que estava em São Paulo. Então a reflexão desse papel, né? O que a gente está fazendo para ajudar esses moradores de rua? E para a gente finalizar as personagens principais, a gente vai para a personagem que assim nos choca na segunda temporada, principalmente, que é a personagem de Sônia. Então a gente vai seguir a discussão. Primeiro a Lara vai falar, depois a Isadora e a Wed finaliza um pouquinho sobre essa personagem tão impactante e representa a vida de muitas mulheres brasileiras, né? Porque assim todo domingo tá noticiando o que acontece com ela no Fantástico, tá até tendo uma série sobre violência doméstica no Fantástico todo domingo. Clara? Eu acho muito bom, eu vi uma entrevista da própria atriz que fez ela, a Ermila, e ela fala que o mais difícil, não difícil, mas o maior desafio foi representar uma coisa que é tão cotidiana na vida de tanta gente, e às vezes a gente até não vê. Tanto que foi esse ano passado, não lembro, que a violência psicológica se tornou crime, né? E a gente tá no país no quinto país que mais mata mulheres. Então é uma realidade que não é só da Sônia. A Sônia sofre ali, ela sofre do feminicídio, mas ao mesmo tempo que ela sofre, todas as mulheres sofrem. A gente vê, inclusive na aula da Eliette, sobre porcentagem e tudo mais, os dados, e a manifestação das alunas sobre várias mulheres que tiveram o mesmo desfecho da Sônia. Só que ao mesmo tempo disso, a Sônia acaba salvando a vida de outra mulher. Ela enfrenta o agressor e fala, olha, sai dele, porque eu apanhei, você também vai apanhar. Então ela morre por uma causa. E isso eu acho que foi o que mais pegou. E é muito bom ver a progressão da Sônia, porque ela começa ali meio amargurada e tudo mais, mas tem um contexto. Ela é a mulher da casa, ela é o pilar da casa. Ela tem que sustentar não só os filhos, mas o marido e tudo mais. Então, acaba que vê a progressão dela. Inclusive, quando ela se relaciona com alguém que não é abusivo, como o ex-marido dela, o Marco André, ela mostra, a gente vê essa mudança dela. Ela sai da ansiedade, da depressão dela e realmente vive. Ela começa a viver. Isadora. A Sônia, com certeza, é uma personagem muito forte, né? Uma personagem assim, que retrata, infelizmente, muito do que acontece na sociedade brasileira. É muito pesado para mim, como mulher, assistir, né, tudo que ela passa, tudo que ela vive. E, ao mesmo tempo, eu vejo que a série também foi uma forma de abrir o olho de muita gente, de conscientizar. Então, voltando novamente ao papel dessa série, né, da segunda chamada. E a Sônia, assim, é pesado falar dela, mas lembrar também que ela não sofre isso só dentro de casa, né? Ela é abusada por um aluno dentro da escola. Então tem todo o negócio de chamar a polícia, de denunciar. E é interessante, eu fiquei muito ligado quando ela se culpa. E ela fala pro Marco, não, eu aceitei o presente, então a culpa é minha, eu não deveria. E o Marco, olha, isso não é problema seu, o problema é dele. Então te trazer essa visão de que, olha, mulher, esse problema não é seu, você não é a culpada, você não você é uma vítima de toda essa situação. Então, com certeza, eu acho que chama muita atenção para isso, né? Exatamente. Eu queria pegar um gancho aqui no que a Isadora falou sobre a questão do assédio. Gente, a gente precisa chamar muita atenção para isso. Veja que era o aluno dela, né? Mas ele se sentiu no direito de assediá-la. Então, mulheres, vamos ter atenção, né? Existem pseudo-elogios que não são convenientes, né? Olha, se você for uma profissional como você é bonita, tá? Ou seja, que categorização é essa, tá? A mulher, sem dúvida, toda e qualquer beleza, ela é única. Todos são bonitos, todos, independente do padrão estético que a gente está construindo, tá certo? Agora, essa categorização de que a mulher, olha, se você for tão boa nesse aspecto, nessa profissão ou nessa ação, para vender ou para ser professora, quantas vezes, né, essa estigmatização, essa objetificação vem
num tom de elogio. Isso não é elogio, isso é assédio, tá? Isso é assédio. Então, essa perspectiva que a Sônia vive e se sentir culpada, quer dizer, a roupa que se utiliza, o comportamento que a mulher tem, ela dá margem para a culpa da vítima, então, tá? Então, esse é um debate muito sério que vem à tona com a série, com a personagem Sônia, porque ela sofre esse assédio, essa importunação, tá? Também sexual do aluno, e ela tá sofrendo em casa violência física, tá certo? Patrimonial, psicológica, moral, tudo junto, tá? E assim, se a gente for ver a primeira temporada, o ápice é quando a filha dela diz pra ela, mãe, já chega, já chega. Então ela teve que ouvir da filha, já chega, parou. Então, assim, tem que entrar com uma ação de restrição, e é muito importante uma coisa, gente. A justiça dá a ela essa proteção, entre aspas, de legalmente essa separação, tá? Segunda chamada, está sendo perguntada aí qual é o nome da série Segunda Chamada, tá? E aí a justiça, e ela abre mão disso, ela se aproxima novamente na segunda temporada do agressor. Então, essa aproximação, tá? Um agressor no nível do Carlos, que é o ex-marido da Sônia, do marido na primeira temporada, ele não vai mudar se ele não tiver, obviamente, tá? A intenção de mudar, tá? E pensar nisso. Ele tem que responder juridicamente, ele tem que respeitar o distanciamento, tá? E ela tinha que ter também. Então, ela se colocou em risco. Ela se colocou literalmente. Agora, em prol do quê? De salvar outra mulher. Tá? Beleza. Mas ela tem filhos. Então, é controverso. Sabe? É controverso. Ela podia ter alertado, obviamente, de outras formas. Tá? A responsabilidade também dessa sororidade que ela tem é muito forte, né? Ela é muito gritante, né? Ela fica nesse dilema. Então, a Sônia, ela vai realmente sendo transformada. Ela vai deixando de utilizar medicamentos, né? Ela vai acreditando mais em que a aula dela pode ser um instrumento de transformação. Então, ela vai percebendo para mudar da história em um momento tão difícil de professores de história, né? Então, ela é uma professora de história e de geopolítica que ela usa realmente o conhecimento, o fato histórico, né? A história do presente como instrumento para levar as pessoas a refletirem. E eu tô falando demais, a gente já chegou no tempo final. Só dá pra falar um pedacinho dessa série, né, gente? Só para finalizar, você falou que a Sônia é uma personagem que ela se modifica através das alunas, né? Porque ela sofre essa violência. Também. E a Aline também sofre essa violência. E aí as personagens falam, como que você sofre isso? Fala pra Aline e a professora se transforma com a realidade de todos. Pra gente falar um pouquinho, pra gente finalizar, eu queria que cada um pontuasse qual personagem da primeira e da segunda temporada de forma assim, bem rápida, 1 minuto, de qual outros personagens que a gente não falou mais te marcou da primeira temporada ou da segunda temporada, porque essa live não tem fim, são muitos personagens. Aí eu queria que a Isadora, a Lara e a Wade falassem um pouquinho, um personagem que chamou a atenção pra gente já ir finalizando nossa live. Lembrando, Giovana, que a gente vai vir com outra live sobre segunda chamada, porque eu acho que ela é importantíssima, tá? O canal aqui no Aprendência Oficial, a gente vai voltar com outra live, então eu acho que a gente pode até destacar esses outros personagens mais fortemente depois, mas eu vou destacar o meu primeiro, né? Eu acho que a Dona Jurema, para mim, é muito forte, assim, é uma personagem muito forte, porque é uma mulher que é preta, tá certo? É uma mulher religiosa, bastante católica, família, muitos filhos, e que abandonou todo o sonho de estudar, de tudo, e da primeira temporada, eu tô falando, né? Para poder cuidar da família e voltar a estudar. E pôde, na hora certa, enfrentar quem deveria enfrentar, que era o preconceito do marido, né? De não deixar ela estudar. E ele teve que aceitar, e ele viu que era bom para ela e viu que era importante, tá? Então, a Jurema, dentre muitos. Nossa, o Wallace também, ele me impacta muito. O Wallace é um trabalhador, lutador, e chega na escola, não conseguia estudar, não conseguiu ter resistência. Me lembra de muitos alunos estigmatizados por
muitos professores, né, e que eu via um potencial enorme, mas que não conseguiam levar à frente em algum momento a excelência acadêmica no que diz respeito à nota e a conteúdo, mas com um patamar humano muito, muito importante. Né? É muito difícil escolher só um. Pode falar. Pode falar, depois eu falo. Eu acho muito difícil escolher só um. Acho que todos ali nas suas individualidades, em cada problema, é essencial. Mais um me chamou muita atenção, que é o Silvio, né? O Silvio é um sem-teto. Então, ele sofre, assim, muito, né? Os problemas sociais, né? Ele carrega na pele não ter um lugar onde morar. E bem no começo da primeira temporada, uma frase me chamou assim, muita atenção, que é quando ele tá tentando ali inspirar o Mark a continuar na escola, fala, não desiste não, você ainda vai fazer muito nessa escola. E ele fala assim, é aqui que os livros chocam suas letrinhas, é aqui que, né, tudo acontece, é aqui que a leitura acontece, é aqui que a educação acontece, é aqui que podemos mudar, né? Então, com certeza, essa frase, assim, ficou marcada no meu coração, enquanto vê a escola como esse espaço, né? Esse lugar de transformação. Eu acho que o meu é o Hélio, porque ele é um pai traumatizado, ele perde tudo, ele perde a filha, se entrega ao álcool e perde o rumo da vida, ele literalmente perde tudo. Só que ali na escola, e com a Lúcia, ele realmente é olhado, como ele fala que ninguém olhava para eles. Ele é olhado e ele vê que ele tem que seguir. Tanto que ele e a Lúcia são como um pilar um do outro. Os dois juntos ali veem que eles têm que seguir mesmo com todas as diversidades e tudo que a vida impõe. E ele, ao mesmo tempo, paizão. Ele não é o indivíduo, ele é o coletivo. Ele é um só, mas que vai representar todos, porque ele vê totalmente essa noção de cidadania. Ele é todo mundo num só. E para finalizar, a personagem que mais marcou antes da White falar foi a personagem Rita, da primeira temporada. É uma personagem assim, que mostra um pouquinho da faceta do Sistema Único de Saúde, como é a realidade de mulher que tem 2 filhas, tem 2 filhos, precisa sobreviver, tenta cirurgia no SUS, mas não consegue. E o final, a gente fala na próxima live, no final da personagem Rita. Vou dar a palavra aberta. Próximo capítulo. E finalizar a nossa live. Eu vou fechar assim com a frase do cara, né, do mestre aí da pedagogia, que é a frase que finaliza a primeira temporada, né, que fala: se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tão pouco a sociedade muda. Paulo Freire, a gente precisa acreditar, e eu acredito muito no poder da educação, por isso que eu posso bater no peito, sou professora com muito orgulho, né? O Colégio Fractal me deu essa blusa, eu tô vestindo até, sou canequinha também, agradecer pelo presente lindo que amei, amo trabalhar mesmo numa escola que acredita que o professor tem um papel único, né, na sociedade. E eu queria dizer que eu não posso deixar de falar da minha mentora, da professora que me inspira a ser professora, né, da Ana José, né, então, da minha papisa, de que, assim, literalmente, bateu na minha cara, você vai fazer letras, né, literalmente. Graças a Deus. A educação me escolheu, e eu posso dizer que ela é minha referência. Parabéns à minha mãe, professora, educadora, minha tia Gelda, professora educadora, e todos os meus primos. Eu venho de uma família de professores, né? Meu marido foi professor uma época também, então a educação tá na gente, tá dentro da gente. E para um dos professores que mais me ensina, que é o meu filho, Pedro Paulo, me ensina demais a conviver com as diferenças, a respeitar o diferente e a entender que não há limites para o conhecimento, não há limites para ninguém, seja cognitivo, seja físico. Por isso que o Wallace me emociona tanto também na segunda temporada, com a questão da deficiência, de não desistir, tá? E é isso, gente. É tanta coisa boa pra gente falar, né? Tanta coisa assim. E assim, né, meninas? A gente não pode finalizar sem homenagear essa grande mentora nossa.
Assim como a Wadi não pode deixar de homenagear a mãe dela, a gente, né, meninas, não podemos deixar de homenagear ela, né? Que tanto nos inspira. Eu até escrevi um texto que sintetiza um pouquinho dessa rotina da Wadi com a mãe dela, uma grande, assim, ela nos ensina sobre a vida, e Pedro Paulo também. Eu vou ler um pouquinho do texto e logo após as meninas vão falar um grande poema que é de umas pessoas que você tem como referência e é da sua terra. Eu vou ler um pouquinho do texto, eu não sou muito boa de escrever, mas a gente tenta, né? Que fala assim: o que falar dessa professora que tocou meu coração e de tanto outros alunos? O Aide. Nesse dia queremos te mostrar um pouco da professora incrível que é. Nos falta adjetivos para te definir. Sabemos que a professora é carinhosa, amiga, estudiosa, transformadora, exigente, organizada, autêntica, marechal e um pouquinho muito brava. Mas Euclides da Cunha dizia que você, antes de tudo, é uma fonte. Amanhã, nacionalmente, é comemorado o Dia do Professor. Mas queremos te dizer que Dia do Professor é todos os dias, pois vi e vejo o esforço que é levar a educação em um país como o Brasil. Todo dia entra em sala de aula, mesmo estando só a capa do Batman, e dá o seu melhor, e temos a nossa melhor aula. Sei que nem todos os dias acorda com o brilho de dar aulas, mas o exemplo que tem dentro de casa de educação te faz continuar na jornada. Pois ser filho de Ana José dos Santos é para poucos. Sua maninha é exemplo para qualquer educador, pois independente das circunstâncias, leva a educação brasileira para um novo patamar. Mas não podemos negar que ela gosta de uma reunião, gente, até 9 horas da noite. Mas o lema que leva de Carolina Maria de Jesus marca o coração de cada aluno seu e que todo mundo deveria conhecer, que diz assim: não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Sei que o espírito de professora não ficou na sua geração, pois Maria Alice é uma professora nata como a tia. Além disso, Pedro Paulo é um amante de livros que, mesmo com as dificuldades que o mundo diz que ele tem, é um professor que todos os dias nos ensina as lições mais importantes da vida, que é o amor, a paz, o carinho, o companheirismo, além de ser um anjo aqui na Terra. Toda a nossa comunidade de bichinhos e bichinhas agradece todo o seu empenho em mais de 19 anos de profissão. Nossa equipe aprendência é resultado de todo o seu esforço em bolar estratégias de levar o conteúdo tecnicista de sala de aula de forma leve e atraente para seus alunos. Sabemos que o projeto de leitura é resultado de muito esforço feito por você por todos esses anos. Não poderia deixar de citar o seu mestre nessa homenagem. Paulo Freire dizia que enquanto ensino, continuando buscando, reprocurando, ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para constatar, constatando, intervenho, intervindo, educo, me educando. Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e comunicar o que anunciar a novidade. Paulo Freire fala que o trabalho do professor vai além de ensinar os seus alunos na sala de aula. Um bom professor é aquele que está sempre em busca de sua melhor versão, aprendendo novos conceitos, pesquisando novidades. A vida que está em constante transformação e um professor precisa conversar diretamente com cada geração. Um professor é, antes de mais nada, um eterno aluno. E para finalizar nossa homenagem, eu chamo a voz de Lara Fábia e Isadora para falar um pouquinho do poema sobre professor de Braulio Bessa. A gente vai falar sobre a força do professor e é um nordestino fantástico. A gente sabe que você conhece os poemas dele. E ele fala assim: um guerreiro sem espada, sem faca, foi seu facão, armado só de amor, segurando um giz na mão. O livro é seu escudo que lhe protege de tudo que possa lhe causar dor. Por isso eu tenho dito, tenho fé e acredito na força do professor. Se um dia governantes prestassem mais atenção nos verdadeiros heróis que constroem essa nação. Se fizessem justiça, sem corpo mole ou preguiça, lhe dando real valor. Eu daria um grande grito, tenho fé e acredito na força do professor. Porém, não sinta vergonha, não se sinta derrotado. Se o nosso país vai mal, você não é o culpado. Nas potências mundiais, são sempre heróis nacionais. E aqui, muitas vezes sem valor, mesmo triste e aflito, tenho dito, tenho fé e acredito na força do professor. Um arquiteto de sonhos, engenheiro do futuro, o motorista da vida dirigindo no escuro. Um plantador de esperança,
plantando em cada criança um adulto sonhador. E esse cordel foi escrito porque ainda acredito na força do professor. E eu quero trazer, né, que Paulo Freire foi um dos nomes mais falados, é o nosso mestre, e eu quero trazer uma frase dele quando ele fala que o educador se eterniza em cada ser que educa. E eu quero dizer, Wiley, que você é eternizada na minha vida, na da Giovana, na da Lara e a de todos os alunos que você passa. E contextualizando, Wiley, você sabe que você é a Lúcia. Eu já te falei, quando eu abri a série, eu falei para a senhora, você é a Lúcia, e a gente vê isso, que você vai além do ensinar, você realmente tem isso internalizado em você. E você não tem ideia do privilégio que é ser sua aluna, eu acho que todo mundo aqui tem certeza disso. E a gente só tem gratidão por tudo e por ter você romper esse muro da invisibilidade com muita gente. Você realmente olha, você não só vê, você realmente vai além. Tanto que a gente não vai esquecer nunca do Olhar de Águia no Ler o Livro Bichinho, né? Que também marcou muita gente. E você é a única, você sabe disso. Então, gratidão por tudo. Meu Deus. E eu quero dizer que não é a Wiley que é a Lúcia. Eu acho que é a Lúcia que tem essa honra de ser comparada com a Wiley. É verdade. Que, ó, muito mais. É verdade, Adora. Agora vocês pegaram pesado, viu? Eu queria dizer que eu tô emocionada. Assim. Feliz dia do professor. Obrigada, obrigada. Eu tô emocionada mesmo. Giovana disse que não sabe escrever. Meu Deus, que texto é esse, Giovana? Maravilhoso. Obrigada pela essa interpretação tão forte, né, desse nordestino que traduz com essas palavras tão maravilhosas o que é ser professor. Eu só tenho que dizer que eu tenho a gratidão de completar meu grande talvez sendo professor e vocês, né, serem amigas queridas, ex-alunas, hoje amigas queridas que eu vou levar para toda a minha vida e minha existência, que eu aprendi e aprendo muito com vocês. Obrigada sempre por essa parceria, obrigada por estar junto comigo na caminhada que vocês estão. Obrigada a todo mundo aí, meu primo que está aí no chat, falou que te amo também, Gesiel, quantas vezes foi meu professor também ensinando minhas tarefas, né? Sou muito grata a ele, a toda a minha família, né? A minha mãe, meus parentes, meus, né, queridos parentes que são meus professores, meus tios, minhas tias, meus primos, minhas primas, meu marido, né? Meu irmão querido, minha cunhada, todos, cada um. Nós somos cada um dos que nos rodeiam, né? E nós deixamos um pouquinho de nós com todos que estão à nossa volta também. E é isso que é a educação, não se limita dentro da sala de aula, a educação, ela ultrapassa essas portas. E esse é o meu grande sonho, é levar meu aluno, minha aluna a perceber que as portas do mundo estão para serem abertas, transformadas. Vamos avante, vamos mudar o mundo para melhor, né? E as 3 perguntas, Wiley, quais são? Tem que fechar com isso. De onde vim? Para onde eu vou? Para onde vou? Perguntar isso nessa caminhada, porque eu sentido. E olha, não posso me esquecer dos mestres. Para mim, Deus, Jesus, sempre sendo o maior dos meus professores. Esse é o grande mestre dos mestres. Beijo, gente. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Uma live.